Evangelho comentado de hoje, nós vamos dar prosseguimento ao capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Amai os vossos inimigos. E hoje, juntamente com Daniel, nós vamos tratar de os inimigos desencarnados. Daniel, como que os desencarnados, aqueles que nós elegemos como sendo nossos inimigos, se manifestam? Lamentavelmente, e na grande imensidade, pelas chamadas obsessões, que é essa ação persistente de um mau espírito sobre uma criatura. Essa é a definição da doutrina espírita acerca do que seja uma obsessão. Nós colocamos no singular, mas podem ser ou estar envolvidos uma quantidade muito grande de espíritos, desencarnados ou não, porque a obsessão também é entre encarnados e entre desencarnados, e entre desencarnados e encarnados. Então, essa é uma questão muito grave que se constitui num grande flagelo para a humanidade como um todo. Então, os nossos irmãos do mundo espiritual, que não se separam de nós, por isso que é necessário que nós entendamos, porque muitas vezes há uma ideia equivocada que a criatura morrendo, saindo do corpo físico pela morte, pela desencarnação, ela vai para certos lugares inacessíveis a nós, aos nossos pensamentos, ou os pensamentos dela, os sentimentos dela, inacessíveis a nós, absolutamente. Isso não é verdadeiro, sob o ponto de vista das leis espirituais. A dinâmica do pensamento é algo que nós precisamos conhecer, porque não tem distância, e as nossas emoções são transferidas via pensamento. E não é pelo fato de estarmos no corpo físico ou fora dele que não temos capacidade de atuar no psiquismo de outra criatura ou na própria fisiologia. Imaginemos o nosso inimigo desencarnado que se posta do lado, não importa se é do lado assim, não importa, mas que se posta ao nosso lado para nos influenciar 24 horas por dia. Isso é possível e é verdadeiro. Inclusive, nisso, o tema não é esse hoje, mas se constitui até numa expressão da própria justiça divina o fato de que a criatura possa ser colocada ao lado do seu algoz. Então é muito grave essa relação e ela precisa ser muito bem compreendida, porque muitas das causas, e a psiquiatria já reconhece o fenômeno obsessivo no espectro da ação, da possibilidade terapêutica e da possibilidade do desenvolvimento de certas enfermidades psíquicas, psicológicas, a presença dos espíritos. Então, essa é uma questão muito importante. Para ser tratada, né, Daniel? Agora, por uma questão prática para todos nós, Daniel, como que podemos detectar de que estamos sendo assediados por um desses inimigos desencarnados? Normalmente, o codificador da doutrina espírita, o digno Allan Kardec, ele descreve a obsessão em 3 fases, A chamada obsessão simples, a fascinação e a subjugação, que são graduações do processo obsessivo. Perfeitamente. Então, quanto mais grave a ação, quanto mais pertinaz e mais tenaz a ação que um espírito vota sobre outro no sentido de submetê-lo, de subjugá-lo, natural que essas graduações se tornam muito mais graves, a ponto, às vezes, do desenvolvimento de certas enfermidades ou do descontrole psíquico total, às vezes,
de quem está passando pelo processo obsessivo. Mas, fundamentalmente, é necessário que nós digamos aqui que toda obsessão ela decorre de um problema moral. Toda obsessão. Né? Então, quando nós temos um inimigo, é porque há uma causa moral interferindo nesse processo relacional. Aí. Exatamente. Você me perguntou como é que a gente identifica. Muitas vezes nós identificamos de pronto, né, as reações da criatura que não são da sua natureza de normalidade, rompantes, né, desequilíbrios, ou às vezes enfermidades para as quais não há um diagnóstico clínico, depois de exames por um profissional ou de laboratórios reconhecidos. Normalmente aí pode estar o chamado fenômeno obsessivo, das chamadas doenças fantasmas, né? Dores, enfermidades das mais diversas, perturbações, depressões, né? Nós estamos aqui dando diagnóstico sobre qualquer tipo de doença, mas às vezes são sintomas muito próprios dos chamados processos obsessivos, decorrentes exatamente da relação estabelecida por um ou vários inimigos espirituais. Né? Entendeu? Nós que estamos encarnados, portanto limitados também pela carne, pelo corpo né? físico. Pelo corpo físico, como que nós poderíamos assim ter um antídoto para essas entidades, ou nós ficamos à mercê deles? Ninguém fica, sob o ponto de vista da justiça divina, à mercê do mal que não tenha dado causa ao mal. Senão nós estaríamos, sem dúvida nenhuma, em muitas dificuldades. Justiça divina não estaria presente. Como dissemos há pouco, todo o processo que decorre de uma obsessão está exatamente por uma matriz de ordem moral, de consequências espirituais. Né? Você me perguntou o antídoto. É simples, né? O antídoto. O antídoto é se moralizar. Quanto tempo nós vamos demorar para inocular essa vacina, né, chamada Evangelho de Jesus? Depende de cada um. Cada um tem o seu método, cada um tem a sua força de aplicação do próprio Evangelho em si, não nos outros, em si. Então, a vacina é uma vida moralizada, né? Tanto quanto possível para os padrões do planeta Terra. Agora, não tem outro jeito. Agora a prece diz que é um antídoto fantástico para isso, né, Daniel? Veja, na medida em que nós oramos, e o nosso programa já fez várias abordagens aqui, com outros companheiros inclusive, é natural que nós acessamos ambiências psíquicas mais sutilizadas, melhoradas, né? E às vezes o processo obsessivo ele turva de tal forma a mente da criatura encarnada que ela não tem condições de sair disso. E a prece tem um efeito altamente terapêutico. Não é, por si só, digamos assim, a vacina suficiente. A vacina é a questão moral, mas a prece é um elemento terapêutico da mais alta valia, né? Por isso que, quando nós estamos em dificuldades, toda criatura, a prece é aquele elemento de apoio que os espíritos encontram no psiquismo e na modificação fluídica da criatura para atuarem com maior vigor. E, naturalmente, a prece é esse processo de ligação da criatura com o uma Criador. Elevação espiritual. Então, cria, naturalmente, essa ambiência favorável à terapêutica autoterapêutica ou terapêutica dos próprios espíritos. Muito bem. Bom, como nós vemos, e a gente quando estuda a doutrina espírita, nós vemos que ela é rica em nos dizer de que Jesus
sempre falava para a alma, para o espírito, sempre construindo-os moralmente. E esse legado dos seus ensinos deixados por ele, que encontramos nos evangelhos, eles são a ferramenta ideal, precisa, para que nós, ao vivenciá-los, nós vamos crescendo moralmente. E para isso, nós vamos começando a nos amar. E nós nos amando, com certeza, nós vamos amar o nosso próximo. E aquele desencarnado que é espírito, como nós somos espírito, também vai fazer parte dos nossos amores. Muita paz. E o Espiritismo, em palavras simples, volta já já. Queridos irmãos, nosso abraço fraterno, nossa alegria de estarmos juntos. Muito obrigado pela sua audiência, por estar conosco, que Deus nos abençoe a todos nós. Nós fazemos rapidamente uma retrospectiva do nosso assunto para buscarmos construir, dentro da sequência lógica, um pensamento a fim de que nós possamos nos conduzir dentro do Evangelho. Nós falávamos, infelizmente, de coisas negativas que precisamos chamar a nossa atenção. Muitas vezes nós propagamos sempre a consolação e as coisas positivas. E isso deve ser a nossa conduta. Mas às vezes nós precisamos conversar sobre as nossas atitudes, uma visão mais holística do que ainda se promove no mundo, do que nós fazemos parte, a fim de que nós possamos fazer a correção. Então, nós olhávamos para nós, no sentido de que a doutrina busca trazer para nós essas respostas, a fim de que nós nos questionemos e nós falarmos do mal que nós ainda produzimos. E também buscando a reflexão dentro da lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, porque muitas situações que nós não estamos enxergando ou que nós não estamos produzindo agora nesta vida, como males dessa vida atual, provém do nosso passado. Há acertos, há ajustes, há proposta. Deus é bom, misericordioso e justo. Muitas vezes nós não aceitamos a grande pedagogia do amor que Jesus vem nos convidar. Então, um outro grande método de ensinamento se apresenta, chamada dor, chamada aflição, que nos faz parar para olhar para nós e buscarmos refletir o porquê daquelas lições tão amargas na vida, mas tão necessárias. Vocês já ouviram falar que o remédio amargo tem um efeito maravilhoso? É nesse sentido que nós falávamos. Então, nós temos que ajustar esse nosso pensamento. Se nós ainda produzimos tanto mal, e se continuamos inconscientemente na vida produzindo, se nós ainda não paramos para pensar na proposta da vida, na proposta do mundo, se nós não paramos para nos espiritualizar e vermos mais além, que estaremos retomando os caminhos, refazendo as lições, ajustando dentro da lei de Deus aquilo que quebramos, aquilo que prejudicamos, aquilo que produzimos de mal, nós vamos ter que reajustar dentro da lei. Então, nós teremos ainda muita gama de infelicidade para nós mesmos. E é isso que nós buscamos refletir. E aí nós gostaríamos de falar um pouquinho dessa justiça das aflições. As lições que a vida nos manda. É importante a gente se questionar. Muitas vezes a gente se queixa, né? Por que eu? Por que tanta dor? Por que eu sofro? Por que Deus não muda esse meu destino? Por que Deus não me dá outra oportunidade? A gente, dentro das nossas próprias preces, ou refletindo, ou dentro das queixas que, às vezes, infelizmente, nós construímos, nós vamos questionando. Talvez a gente devesse perguntar por que ou para que estamos passando por tais ou quais situações. Essa é uma resposta que nós deveríamos obter dentro da nossa intimidade. Não há nada em todas as religiões
Todo mundo tem, eu creio que o mundo cristão tem um entendimento da amorosidade do Pai. Tenha confiança em Deus, de que Ele é bom e justo. Se você tem essa confiança, como nós temos, creio que nós estamos falando no mesmo sentimento, há que se pensar que mesmo no mal que nós estamos passando, há uma situação favorável, há um remédio, embora amargo, para curar as nossas feridas. E a grande questão é, qual é a proposta desse remédio tão amargo para a minha vida? Porque se eu não fizer essa lição, eu não tiver essa proposta, não fizer esse caminho, não tiver essa confiança, esse olhar esperançoso na vida, para um futuro melhor, se eu simplesmente deixar a vida me conduzir e apenas brigar com a vida, o que eu aprendi? Se eu estou aqui para um aprendizado, eu preciso extrair um aprendizado das situações que a vida me apresenta. O que eu aprendi? E muitas vezes a vida nos apresenta situações pontuais como saúde e doença. E a gente às vezes esquece de que o corpo nos serve como uma vestimenta para transitarmos na vida e fazer os nossos aprendizados. E a gente pega a casa da gente, que está ocupando, e maltrata o último. A gente não cuida dela. A gente deixa virar uma tremenda bagunça psíquica, moral, né? Dos costumes, das paixões, dos vícios. Quem está causando essa dor? Deus está causando essa dor para nós? Não. Somos nós que estamos promovendo essa dor em nós mesmos. Então, nós temos que ter esse olhar para a vida e buscar um sentimento de solidariedade, de fraternidade, de responsabilidade, como filhos de Deus, como participantes, integrantes desse planeta belíssimo chamado Terra, que nós temos uma poesia na vida. Nossos pés tocaram a terra. Quantos não choram pela oportunidade de embalar novamente os seus filhos em seus braços, porque chegaram na sua velhice e disse: o que fiz de errado? Eu construí uma vida maravilhosa para o meu filho, eu consegui formá-lo, dar educação cultural a ele. Ele é um doutor e me abandonou, me deixou na solidão, virou as suas costas para mim. Eu não tenho que me queixar exatamente dessa situação. Eu tenho que me perguntar por quê. Será que eu mostrei Deus para o meu filho? E muitas vezes os pais dizem para consigo mesmo e Deus: Senhor, eu queria uma oportunidade para conduzir de novo, vendo as suas falhas, os seus erros, os seus equívocos, assim como o filho também o faz. E essa oportunidade nós vamos ter, se bem nós fizermos esse aprendizado, porque o Pai amoroso vai nos dar a oportunidade para refazer os caminhos. Mas quem está sem zelo pela própria casa, sem zelo pela própria vida, pela própria condução da vida, ou pelo próprio mundo, pela natureza que nos serve, desgastando totalmente, sendo cruéis, como falávamos, com todos os reinos, né? Usando em desequilíbrio todos os recursos que a terra nos oferece. Por que queixamos-nos? Por que queixamos-nos que a taça da iniquidade transborde? Iniquidade quer dizer o mal. Por que nos queixarmos desse mal que transborda? Se nós formos o que ali alimentamos e colocamos cada vez mais o próprio mal para que transbordasse. Aí então haverá prantos e ranger de dentes, como diz o próprio Evangelho. Não na crueldade de nós termos medo de um Deus, mas no entendimento que nós precisamos fazer as lições que a vida nos apresenta, como devemos raciocinar e pensar qual é a nossa proposta. Continue assistindo
o nosso programa. Não esqueçam que vocês vão encontrar as edições no YouTube, escrito em Espiritismo e Palavras Simples. Nós sempre estamos construindo pensamentos contínuos sobre a doutrina espírita e a sua revelação. É muito importante nós nos conhecermos. Quando falamos da doutrina, estamos falando de nós, do conhecimento da alma, do espírito e sua destinação. Fiquemos em paz e continuemos com o programa. Muito obrigado. Prezado amigo telespectador, no programa anterior deste quadro, no entorno da mediunidade, fiz comentários sobre o fato da mediunidade, em suas diferentes intensidades e especialidades, ser independente do nível intelectual, do conhecimento, da cultura, das crenças e valores morais do médium, de quem detém a mediunidade. Em princípio, a mediunidade, na sua expressão mais simples, é uma faculdade que algumas pessoas trazem do berço e que pode ser educada e melhor desenvolvida para perceber e interagir com o plano espiritual, tornando o seu portador um natural intérprete desse ambiente imperceptível aos sentidos humanos. Hoje eu quero comentar sobre as relações entre a mediunidade e o espiritismo. Se a mediunidade é um atributo do espírito que vem do berço, com nível de intensidade, características e finalidades específicas para cada um, está presente desde todos os tempos do ser humano. Aquele que possui a capacidade de percepção do mundo espiritual de forma natural e faz o papel de intermediário dos espíritos, se comporta como médium. Se apenas assiste através da sua capacidade de evidência ou faz as suas escapadas astrais, como desdobramentos, exteriorização, ou atividades de sonambulismo, ele tem um comportamento anímico. Ou seja, a base do fenômeno tanto mediúnico quanto anímico é a mesma. Está ligada à capacidade do ser em perceber e sentir, ir além dos sentidos humanos, em diversos graus. Essas facilidades que alguns possuem de todos os tempos deixa evidente que a mediunidade é uma particularidade do ser e não é patrimônio, nem descoberta e desenvolvimento de alguma doutrina, de uma seita, de uma religião, de quem quer que seja, de qualquer agrupamento. Agora, a doutrina espírita, na sua base, é uma filosofia que nas relações de seus adeptos com o mundo espiritual, os médiuns, atua no campo da pesquisa mediúnica e anímica. Então, vejam, ela é uma filosofia em que aqueles que atuam nessa inter-relação com o plano espiritual, entram no campo da pesquisa, no campo da ciência humana ligada à pesquisa psicológica e coisas dessa natureza. Pela sua própria fundamentação filosófica, ao ter Jesus como o ser mais espiritualizado que pisou na Terra, e o melhor modelo a ser seguido, ela constitui-se também em uma doutrina espiritualista cristã. Então nós vimos que é uma filosofia de vida que também fala do mundo espiritual, ela vai além em uma revelação, ela na inter-relação com esse mundo espiritual, ela atua nesse campo da pesquisa e da ciência, e por lá trazer Jesus e incorporar o seu evangelho, ela é uma doutrina cristã na sua acepção mais pura. Cristã, então, no sentido de compreender e explicar o evangelho de Jesus na sua expressão puríssima, da fonte, e não pelos dogmas e credos estabelecidos pelos homens da igreja. Se fosse considerar a doutrina espírita sob o ponto de vista de não adotar o credo e todos os dogmas da igreja, ela não seria cristã, mas ela é cristã pela base, porque o modelo é Jesus e ela vai na essência e não no que se estabeleceu como regra pela organização, a grande igreja. A doutrina espírita dá um sentido compreensível à justiça divina ao adotar o princípio da reencarnação em seu conteúdo doutrinário. Princípio esse que é muito antigo também, que vem de tempos muito anteriores ao próprio cristianismo. Em seu sentido de pesquisa, ela não estaca diante dos mistérios. Não, isso é mistério, a gente para por aqui.
mas isso é mistério, a gente para por lá. Não. Ela busca entendê-los, ela busca compreendê-los, ampliando o senso de responsabilidade dos seus adeptos. Dá então, este senso de responsabilidade pelos seus atos, que se estende além das atitudes no campo das relações humanas, das escolhas que faça, porque ela alcança as relações do espírito através do pensamento. Então, as consequências também, elas se estendem além da relação, né, no mundo físico, tridimensional, social, e de escolhas que você faça, né, mas também daquilo que você tem na mente, daquilo que você manipula, aquilo que você faz com o teu pensamento, traz consequências que podem ser boas ou desagradáveis para você. Uma definição genérica que Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos, lá na parte final, é o seguinte: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Mas ele tem uma definição mais específica, mais detalhada, que está na obra O Espiritismo, que é uma definição bem ampla, que eu vou aqui repeti-la. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós, quer dizer, os encarnados, e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Então vejam que é uma deficiência, ele não falou que o Espiritismo é uma religião, né? Ele colocou aqui que ela é de consequência e as pessoas acabam levando para esse campo. E no Brasil se tornou, de fato, uma religião. Então vemos que a relação entre a mediunidade e o espiritismo, do ponto de vista genérico, está nas relações que estabelece entre o homem e os espíritos. Essa é a única interação. Mesmo porque a doutrina espírita é uma doutrina revelada pelos espíritos através dos médiuns. Kardec apenas reuniu questões que chegaram, fez questionamentos, trabalhou com a sua inteligência, capacidade, método, né, experiência, para codificar aquilo que foi revelado. Na interpretação mais específica da relação entre a doutrina e a mediunidade, vê-se que, por haver consequências em todas as atitudes do homem, as relações que o espírita consciente é orientado a fazer estão ligadas ao bem em todos os sentidos. Eu coloquei aqui espírita consciente no sentido que está cheio de espírita por aí, né, que conhece, mas que não toma atitude, que não age de acordo com aquilo, com o ensinamento que recebeu, né? Por que esse questionamento? Ora, se a faculdade mediúnica é fria, não tem conotação, mas é uma simples capacidade de percepção além dos sentidos, ela pode ser usada tanto no sentido de fazer o bem, né, sem nenhuma preocupação, ou tanto até para fazer o mal, porque ela é fria. Então, por isso que orienta-se que o indivíduo faça da mediunidade que possui, né, um trabalho, uma missão de sublimidade ligada ao ensinamento de Jesus. É comum ver indivíduos que atuam mediante pagamento de qualquer objetivo, para qualquer objetivo, quero dizer. Não questionam finalidades, não se preocupam com o senso moral. Entende que estão apenas prestando serviço, que a consequência das medidas tomadas cai sobre quem pediu o serviço. Eu sou um prestador de serviço. Quer que faça mal, faço. Quer que faça bem, faço. Né? Como disse, é estranho entender que esses acreditam que estão fora do escândalo. Muito estranho. Né? Jesus disse que o escândalo é necessário, mas ai daquele que o praticou. Ou seja, o escândalo traz o ensinamento, o aprendizado, mas o seu agente assumirá a responsabilidade do seu ato. Atuar na mediunidade sem consequências é semelhante a entender que o profissional do aborto, mesmo em países que a prática é legal, está fora da responsabilidade espiritual pelos seus atos. Coloca a palavra espiritual, porque se é legal, na responsabilidade civil está tudo bem, né? Os ensinamentos da doutrina espírita são pontos de luz para orientar o médium espírita em sua trajetória como trabalhador da última hora, né, em tempos de transição planetária. Então vejam que não dá para nós confundirmos a questão da mediunidade com o espiritismo. Ela é uma faculdade do ser humano
que está presente desde todos os tempos. Ela também é presente nos animais, né? A gente não vai avançar, né? Não avança nesse, mas a gente percebe os animais que sentem a influência de espíritos. Conto aqui um caso que uma vez fui visitar um amigo que tinha recém-operado e cheguei na casa dele, um grande cachorro lindo e belo, também ele estava com a sua filha ali presente, e o cachorro vinha, pulava em cima de mim e tal, mas uma hora eu disse, eu vou dar um passo e você aceita? Ele vi que ele precisava e eu também estava com essa intuição de fazê-lo. E eu comecei a dar passo nele e de repente ele se comunicou de uma forma, entrou em estado de consciência, alguém falou, Matias falou e tal, e o cachorro se afastou, né? Depois ele voltou ao normal, estava tudo bem, e o cachorro daí não vinha perto de mim. Ele olhava para mim, eu ia chegar perto, ele se arrepiava e saía. Quer dizer, ele percebeu alguma coisa que os sentidos normais não veem. Quero que você pense sobre isso. Por hoje nós ficamos por aqui. Continue ligado nesse programa, porque sempre é uma escolha saudável para o teu espírito. Tchau. Olá, amigos. Este é o quadro A Vida em Pauta. A 18 de abril de 1857, há pouco mais de 158 anos, os fenômenos físicos espíritas, de movimentos de objeto, principalmente de mesas, eram comuns no mundo todo e principalmente na França. As chamadas mesas girantes. Era o mundo espiritual apresentando-se para que aquele que a ele estaria delegada a tarefa de codificar e trazer informações do mundo espiritual e disponibilizá-las para a humanidade numa nova linha de pensamento, esclarecendo todas as coisas como prometera Jesus e relembrando o seu evangelho na sua simplicidade, estes fenômenos ocorriam em diversas partes do mundo com a finalidade de preparar terreno. Não que os fenômenos desse porte fossem novidade. Desde os princípios da humanidade, desde os primórdios, os fenômenos espíritas estiveram presentes na história da humanidade. Mas naquele momento era preciso disseminar uma série de movimentos na direção de preparar terreno para o que viria, a terceira grande revelação. Principalmente para chamar a atenção daquele que estava responsável pela sua codificação, para aquele que tinha a missão de organizar um corpo de doutrina. O professor, pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nesta tarefa adota o nome de Allan Kardec. Poderíamos perguntar hoje por que as coisas não ocorreram pela psicografia, que ficaria mais fácil. Mas se com os movimentos das mesas, com os fenômenos espíritas visíveis, completamente perceptíveis e incontestáveis, ainda assim, encontramos hoje pessoas que são céticas a respeito, imagina se fosse apenas pela psicografia. Então era preciso que as ocorrências viessem através de algo bem palpável. Mas já antes do próprio codificador entrar em contato com estes fenômenos, muitas pessoas já tinham este contato. Portanto, os fenômenos estavam espalhados por diversos lugares, numa preparação de terreno para, através dos diversos recantos e cantos do mundo, para que o terreno fosse preparado. Pouco a pouco, revelando as verdades a respeito de nós, espíritos, e do mundo espiritual, que poucas informações tínhamos a respeito até então. Então era preciso que viessem no momento apropriado as informações referentes a esse mundo espiritual e a nós, espíritos, no caso encarnados, mas a nós, espíritos, ao deixarmos o corpo, como estaremos, como é que é esse mundo espiritual e essas questões todas que estavam ainda incipientes no conhecimento humano. As verdades chegaram por diversos meios, para depois serem agrupados num corpo de doutrina, tarefa que coube a Allan Kardec. Há aproximadamente 158 anos, pouco mais.
Mas antes disso, já as ocorrências eram comuns, o movimento das mesas, as respostas das mesas por batidas, por pancadas e assim por diante, uma pancada sim, 2 pancadas não, pancadas mostrando o número de pancadas mostrando uma sequência de letras do alfabeto para trazer informações compreensíveis. Por exemplo, Victor Hugo, o poeta, no exílio, teve diversos momentos de contato com as mesas girantes e dali colheu muita coisa que, de uma forma direta ou indireta, utilizou nas suas obras. Ele que estava em exílio na ilha de Jersey, no Canal da Mancha, entre França e Portugal, exílio por determinação e pela intolerância de Napoleão. Depois foi transferido o seu exílio para uma ilha próxima a Jersey, chamada Guernsey. Portanto, nesse período, Victor Hugo já tinha contato com as mesas. Mas ele recebia informações que, na sua compreensão, eram esparsas. Não formavam algo muito consistente. Eram informações isoladas. E ele, certa feita, reclama disso, dessas questões. Ele achava que ele recebia em flashes o que ele deveria receber mais consistente dos espíritos. E aí ele diz, e encontramos aqui numa obra, eu vou pegar um pedacinho para a gente tratar, ele diz o seguinte: elas, as mesas, elas adensam as trevas, ali espalhando os esplendores, mas esses esplendores relâmpagos, ao invés de esplendores luz, ou seja, apresentavam flashes esparsos, isolados, mas ele queria algo mais consistente. Porém, vem uma resposta muito interessante para esta contestação dele, do espírito Galileu, que diz o seguinte: se as mesas falassem não a língua humana ou a linguagem humana, mas a linguagem celeste, vós não a compreenderias. Isto fica muito claro que mesmo aquilo que já recebemos até hoje ainda mostra uma pálida noção do mundo espiritual e da linguagem que transita no mundo espiritual e nos mundos celestes. Portanto, nós estamos ainda de forma acanhada, buscando compreender um pouquinho mais sobre os mundos, sobre o mundo espiritual, sobre como é que é a vida no mundo espiritual. Mas a doutrina codificada por Kardec, mesmo sendo uma pálida amostra do que é o mundo espiritual, nos traz uma riqueza muito grande que vem nos oferecer recursos para que pensemos e repensemos as nossas vidas, porque somos espíritos imortais. Então, é preciso que nós nos preocupemos um pouquinho mais com estas questões espirituais, de que somos imortais. Isso mostra o quanto estamos ainda presos à Terra. Estamos de passagem na Terra, mas sabemos disso. Todos nós vamos deixar a Terra pelo advento do que nós espíritas chamamos de desencarnação, mas de linhas gerais, por aquilo que a maioria chama de morte, pelo advento da morte. Mas vivemos como se fôssemos daqui. Precisamos refletir um pouquinho, aproveitar estes conhecimentos trazidos pela codificação de Kardec, com o auxílio dos espíritos, portanto, a doutrina dos espíritos, que nos traz informações preciosas para refletirmos as nossas vidas, para compreendermos o nosso destino. Estamos destinados à perfeição. Somos eternos, somos imortais. O problema é que ainda vivemos presos à terra. Somos imortais, temos esta noção de que somos imortais, mas vivemos como mortais. Por isso, ainda, vivendo muito preso à terra, não entendemos a linguagem celeste na passagem trazida a Victor Hugo. Temos que alçar voos mais altos na direção de Deus, na direção de deixar brilhar a nossa luz, na direção da perfeição, o único determinismo que encontramos ao estudar Jesus e ao estudar a doutrina dos Espíritos. Todos nós chegaremos à perfeição. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá, diz Jesus. Portanto, é preciso que caminhemos. Jesus, há 2000 anos, nos trouxe as asas para voar. Nos trouxe as asas que nos levarão ao alto, nos levarão à perfeição, mas nós preferimos ainda ficar presos à terra. Há 158 anos, pouco mais, a doutrina dos Espíritos nos traz uma aproximação maior com o mundo espiritual, para que compreendamos a vida com mais profundidade e possamos, com isto, viver menos apegado às coisas materiais, à terra,
mas mais apegados à imortalidade, às coisas da vida futura. Investir no nosso futuro, mas ainda escolhemos ficar presos ao solo. O grande convite que a doutrina dos Espíritos faz ao reviver o Evangelho de Jesus na sua simplicidade dos 3 primeiros séculos e ao esclarecer todas as coisas, é um convite a buscarmos respostas profundas sobre quem somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos. Porque estas respostas devem definir o modo com que devemos olhar para a vida com mais profundidade, compreendendo que somos imortais e destinados à perfeição. Portanto, estudemos Kardec, estudemos e vivamos Jesus e voemos em direção à felicidade. Porque só quem colocar em suas vidas o Evangelho de Jesus poderá conquistar a felicidade. Porque através do Evangelho aprenderemos a amar e praticar o bem, praticar a caridade. E só através destes recursos seremos um dia felizes. Portanto, estudemos Kardec, estudemos e vivamos Jesus para caminhar na direção da perfeição, na direção da nossa felicidade. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples. Olá, bem-vindo ao quadro Espírito Jovem. Estamos trabalhando em outros blocos, outros vídeos, a questão da cooperação, o ponto de vista da ciência em relação a esse aspecto. E comparando esse aspecto da cooperação, a evolução do mundo, da natureza, das espécies, pela ajuda mútua, pela cooperação, com os aspectos dados ou ensinados pelos Espíritos na obra da codificação kardeciana, de O Livro dos Espíritos, especialmente na Lei do Progresso. Falávamos das experiências científicas em relação à tentativa de provar e comprovar, isso já feito e já superado, de que a cooperação é um caminho muito melhor do que a competição para a evolução. E isso está de acordo com um conjunto de frases que pedimos a permissão para ler, de Emmanuel, Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, e de Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Franco. A primeira delas, de Joana de Ângeles. Produze a tua quota, mesmo que ela seja a humilde cooperação da gentileza, da paciência, do tijolo modesto ou da colher de cimento da boa vontade, fazendo a tua parte. Joana de Ângeles propõe, então, nessa reflexão, que nós façamos a nossa cota de humildade, de gentileza, pequenos gestos que demonstram que nós estamos afinados com esta mensagem do mundo maior, a mensagem cristã, a mensagem do nosso modelo guia Jesus, de amarmos uns aos outros, e embutido nesta frase estão esses conceitos de cooperação que nós estamos aqui trazendo à reflexão. Se nós pensarmos também no próprio mercado de trabalho, no ambiente das empresas, nós percebemos essa evolução significativa nos últimos 50 anos. Há 50 anos atrás, nós já tínhamos descoberto que cada pessoa, no seu trabalho, no seu ofício, na sua profissão, desempenhava uma função específica. Um é caixa, o outro é estoquista, o outro é administrativo, o outro é operacional e assim por diante. Então, as empresas e o mundo todo chamam os trabalhadores de funcionários. Cada um exerce sua função. Muito bem, mas de algumas décadas para cá, já as próprias empresas criaram uma outra expressão para designar aqueles que nela trabalham. E não chamamos mais de funcionários, uma pessoa que exerce a sua função quase isolada na sua caixinha. Chamamos as pessoas de colaboradores. Só se fala ou só se usa essa expressão já no mundo moderno. Labor, do latim, trabalho, e conjunto. Colaborar é trabalhar em conjunto, é trabalhar em equipe, é trabalhar com os demais. Até nas empresas mais modernas, isso pode ser mais facilmente visível. Não há muita hierarquia, não há espaços ou salas designadas. As pessoas, em geral, as empresas com mais jovens, trabalham todos quase juntos, se ajudando. Isso está em tal nível que há um sem número de iniciativas modernas, de espaços, cujo objetivo é abrigar jovens talentosos, jovens empreendedores que querem organizar suas ideias, abrir um negócio. E esses espaços
são espaços de convivência, são chamados espaços colaborativos. Um ajuda o outro. Às vezes mal se conhecem, estão ali trabalhando num mesmo ambiente, mas sempre há alguma dúvida que pode ser esclarecida por um colega. Há outras iniciativas, chamada crowdfunding, essa expressão americanizada, que significa um arranjo financeiro de que todos nós podemos doar, né, um pouco para algum projeto que nós acreditamos. Essas pessoas, jovens talentosos, outras pessoas talentosas, que não têm recursos financeiros para inaugurar suas ideias, contam com esses financiamentos colaborativos de pessoas que elas sequer conhecem, mas que apostam em suas ideias e fazem doações pequenas, médias ou grandes, não importa. Mas esse gesto de fazer a doação e chegar até o empreendimento é um dos exemplos desse novo mundo que está nascendo, rompendo as barreiras do mundo antigo e as antigas formas de se gerenciar e se administrar. Estamos aqui, portanto, trazendo uma reflexão do mundo que nós aprendemos com a doutrina espírita, que é um mundo muito maior do que o mundo material. O nosso mundo original, primitivo, da onde viemos, para onde voltaremos, aonde estamos inseridos, ainda tem muito a ensinar a toda a humanidade. Os espíritos luminares que responderam aquelas questões propostas por Allan Kardec foram muito claros nos aspectos da lei do progresso, da lei de evolução. Em geral, dizem, faça a tua parte, faça a tua cota. E cada contribuição, ainda que pareça muito pequena, é, diante do todo e da massa de pessoas agrupadas, uma contribuição significativa, perfeita para a modificação de um mundo que nasce e já já nós perceberemos as nuances dessas mudanças todas que hoje vivemos em plena quase desarmonia, as coisas acontecendo ao mesmo instante, né? O velho mundo e o novo mundo disputando novos espaços ou os espaços que a que nós temos nos referido, nesse caso, no mundo do trabalho. E uma outra frase para complementar do Espírito Emmanuel, que diz, com a permissão da leitura: aprende a participar da luta coletiva. Sai, cada dia, de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda quanto possas. Em qualquer lugar, em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Por mais que nós não percebamos, há inúmeras pessoas que trabalham, geram benefícios e nós sequer agradecemos. Encontramos ruas limpas e não nos damos conta que alguém a limpou. Encontramos um ambiente de trabalho limpo, organizado e não perguntamos quem é que dedicou seu tempo para organizar e limpar as nossas estações de trabalho. E assim, nós vamos passando pela vida e às vezes não percebemos que há milhares de pessoas, cada uma delas, fazendo sua cota pequena de sacrifício. A palavra sacrifício quer dizer fazer sagrado. Portanto, tornando o fenômeno da vida um fenômeno sagrado nas mais singelas coisas. E a nossa reflexão é para que possamos perceber essas situações. Ao sair do teu prédio, cumprimentar o teu porteiro, vá um pouco além. Pergunta-lhe o nome, pergunta-lhe como é a sua vida, seus filhos, o seu dia a dia, suas dificuldades. E não somente naquele gesto carinhoso, na época de Natal, que nós possamos lá oferecer um prato de comida ao porteiro. E ir muito além disso, nos integrarmos, nos interessarmos de fato. Porque todo o benefício que essa singela alma, no seu trabalho simplificado diante da complexidade de outros trabalhos, acabam por merecer, de nossa parte, uma atenção um pouco maior. Lá no nosso ambiente de trabalho, essas contribuições, essas reflexões de Joana de Ângeles, do Espírito Emmanuel, para que nós sejamos cooperadores, sejamos fraternos observadores das coisas e das pessoas, acaba encontrando, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, aquela senhora que nós chamamos tia do café. Não, não é tia do café. Ela tem um nome, tem uma história por trás. É nosso dever de cristão, nosso dever enquanto espíritas, dever enquanto pessoas que sabem que o amor é a linguagem universal, de irmos além, irmos muito além.
estando de acordo com a assertiva evangélica de Jesus quando diz: se alguém lhe pede para caminhar 1000 passos, vá com ele 2000. Assim, portanto, aquela tia do café da empresa agora recebe um carinho teu de alguns minutos, trocando ideias. Qual é o seu nome? E a senhora como está? A senhora tem filhos? Tem netos? Passas por alguma dificuldade? Há algo que eu poderia fazer para que a senhora se sentisse melhor? E estabelecendo essas conexões de amizades, conexões fraternas, nós vamos testando o nosso trabalho, a pouco e pouco, trabalhando de forma humilde para o nosso benefício, quando o nosso benefício é exatamente o benefício de todas as pessoas que convivem conosco. Em minhas andanças de cerca de 50 anos de movimento espírita, eu tenho visto coisas assim interessantíssimas, porque eu já percorri muitos estados, já andei palestrando em dezenas, talvez centenas de casas espíritas, e eu tenho percebido que quase que a totalidade das pessoas vem em busca de lenitivo nesses ambientes sagrados da religiosidade espírita, buscando solução para os seus problemas e sempre querem a água fluidificada, tomar o passe, obter curas e tantas outras coisas mais que o Espiritismo verdadeiramente oferece. Aí a gente entende, a aflição humana quer solução e busca onde puder encontrar na primeira porta que se abrir. Só que o Espiritismo tem uma outra formação religiosa, trabalha em outro contexto, não é o recurso imediato que resolve as nossas questões, como as outras religiões propõem. O Espiritismo é uma escola de aculturamento espiritual e sempre está a nos lembrar que nós temos que nos desvincular desses vícios seculares que a gente traz de muitos e muitos anos, de outros credos, de outras crenças, e eu às vezes chamo respeitosamente esses nossos companheiros de espiritólicos. Por quê? Porque 90 a 95% dos espíritas são egressos do catolicismo, mas ao aderirem ao espiritismo, trazem consigo os vícios da religiosidade católica, que nada temos contra, mas não comporta de forma alguma esse tipo de prática dentro do espiritismo, porque nós não somos adeptos da lei do menor esforço. Nós conhecemos as leis de Deus, nós sabemos o que a vida pretende da gente, o que é que nós precisamos fazer para sermos verdadeiramente sadios e felizes. Allan Kardec, já no período em que ele elaborava a codificação, ele teve preocupação com essas questões. Tanto que, ao escrever o Livro dos Médiuns, no capítulo 23, ele conta um caso de um fazendeiro que era vamos dizer assim, um avarento. Ele gostava excessivamente de dinheiro. E, num tempo da sua vida, começaram a morrer as vacas, os bois, os porcos, os carneiros, e ele ficou muito preocupado, e chegou a escrever para Allan Kardec, dizendo que ele estava sendo possivelmente vítima de feitiço, porque os seus animais morriam e ficavam adoentados. Allan Kardec, muito preocupado, então indagou dos benfeitores espirituais o que é que estaria havendo. E os benfeitores não pensaram muito em responder, simplesmente disseram aquilo que eu já antecipei, que ele era um avarento. Ele não queria gastar dinheiro com a higienização dos currais, dos campos, dos ambientes de proteção aos seus animais, enfim, na fazenda inteira, porque nós sabemos que esses ambientes de cultura animal precisa constantemente estar sendo
lavado, preparado, higienizado, passando os produtos que são próprios, né, para que se mantenha a saúde desse ambiente. E isso ficava relativamente caro, mas ele era rico, tinha dinheiro, poderia perfeitamente fazer isso muito bem, como todos os demais faziam, só que ele não queria gastar o dinheiro. Ele era avarento e os espíritos disseram a ele que ele deixasse de ser avarento e empregasse parte da sua fortuna na melhoria do ambiente onde ele vivia, na higienização dos currais, dos campos e etc. e tal. E então o que os espíritos mostraram para ele é que não só avarento, ele era adepto da lei do menor esforço, ele queria que os benfeitores espirituais resolvessem o problema dele. Mas a gente sabe com o espiritismo que não é assim que a vida procede. Nós temos a nossa responsabilidade na solução dos problemas. Então, me reportando ao que eu dizia no início, muitos procuram os ambientes espíritas trazendo vícios, trazendo os mesmos costumes, os mesmos hábitos de outras religiões, de outros credos, mas são adeptos ainda da lei do menor esforço. Por quê? Porque querem, através da água fluidificada, do passe e de outros benefícios mais diretamente dados pelas casas espíritas, resolverem os seus problemas. Mas acontece que se os espíritos nos ajudam, e realmente nos ajudam, a água, o passe e tantas outras formas de benefício funcionam, claro que funcionam, mas é preciso que a gente faça a nossa parte. Nós não podemos ser mais adeptos da lei do menor esforço. Nós temos que parar de fumar, nós temos que parar de beber, nós temos que controlar as nossas emoções, nós temos que controlar a nossa agressividade, enfim, tudo isso que a gente naturalmente faz, muitas vezes sem se deter nos prejuízos que nós estamos acarretando para nós próprios, e continuamos mantendo as raízes do problema. Nós somos curados ou melhorados parcialmente, de um lado pela espiritualidade, e por outro nós continuamos cultuando os mesmos hábitos, os mesmos vícios, consequentemente produzindo as mesmas doenças. Por isso é que a doutrina espírita é chamada de doutrina consoladora. Por que consoladora? Porque não é consolar apenas dando o feijão, o arroz, alimentos diversos, dando o agasalho que aquece o corpo, dando o remédio que contribui para a melhora da saúde. Não, não é só isso. Consolar, como nos diz o Espiritismo, acima de tudo, é esclarecer, é ampliar os níveis de consciência da criatura humana. Nós precisamos nos autoesclarecer, nós temos que nos autolibertar, adquirindo os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz. E para isso é preciso estudo. Nós temos que frequentar a casa espírita, não só para o passe, para a água fluidificada, para o tratamento, mas também para o estudo, principalmente para o estudo. E sempre que possível, estarmos lendo as obras básicas, normalmente as básicas, trazidas por Allan Kardec. E posteriormente vamos estudar outras obras, como as trazidas por Chico Xavier, por Divaldo Franco e outros médiuns consagrados pelo movimento espírita. Nós temos que nos lembrar permanentemente que a lei de Deus impõe certas regras para o nosso bom viver. E aí é que se constitui então o karma, ou seja, é aquilo que Jesus nos disse. Nós vamos ter de acordo com os nossos merecimentos, a cada um segundo as suas obras. Por isso foi que Paulo, quando os Gálatas escreveram para ele, preocupados com os problemas que existiam lá em suas áreas de trabalho, normalmente na área religiosa, o que Paulo então escreveu para eles respondendo a essas questões? Que eles tratassem de viver corretamente, que eles tratassem de semear o bem, de acender a luz em si mesmo, porque tudo que nós semeamos, nós vamos colher.
Isso é um princípio da lei universal, não há como mudar isso. Daí a importância da gente expandir a nossa consciência com o estudo da doutrina espírita, com o conhecimento que o Espiritismo nos traz, com a leitura das obras, com a melhoria dos nossos comportamentos, com a ajuda que a gente possa dar, quem quer que seja, qualquer que seja o tipo de ajuda, porque é assim que a gente vai plantando as bases da nossa saúde física e mental definitivamente. É isso que nós chamamos de saúde integral. Portanto, nós não podemos ser, como fazendeiro, avarentos nas nossas ações. Nós temos que ser pródigos, nós temos que semear o bem, tanto quanto possível nos seja.